hoje, como é que está a situação mesmo dos juízes, dos Supremos e de outros grandes tribunais no Brasil? Qual é a posição deles? A maioria é pró-Bolsonaro, é contra Bolsonaro? Como é que é isso? Lênio? Bom, olha só. Para os dois, tá? Olha só. Primeiro, a questão, o Moro é um produto da leniência da comunidade jurídica, também. Porque ele foi andando, o Moro, a mesma coisa que aconteceu na Alemanha, que eu falei antes, que o Bernd Ritters denuncia, dizendo que não houve constrangimento, no sentido de limitação. Moro não foi constrangido, Moro foi ovacionado. Parcela da comunidade jurídica disse: os fins justificam os meios. E isto foi se formando. O Ministério Público, que devia ser imparcial, acabou politizado nesse processo todo. Entende? E aí, o que acontece? Na segunda questão que a Gina coloca, tudo que está aí é fruto de muito esforço, viu? Como dizia Nelson Rodrigues. Nós nos esforçamos muito para tudo isso. Nós, no Brasil, nunca nos preocupamos em criar critérios para decidir. Nós, no Brasil, as salas de aula cada vez mais formam analfabetos funcionais. Nunca se formou tantos fascistas na faculdade de Direito. Os professores na faculdade de Direito, em vez de ensinarem Direito, eles ensinam uma péssima teoria política do poder. E a tese dominante no Brasil é a seguinte: o direito é o que os tribunais dizem que é. E, portanto, se o direito é o que os tribunais dizem que é, confie nos tribunais. Agora, o que os tribunais fazem, você não tem controle. Sabe por que você não tem controle? Porque você deixou que eles dissessem o que o direito é. Então, se criou um círculo vicioso. Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Lembra do dilema Tostines? Eu sou dessa época. Sem dúvida. O biscoito Tostines. Ele vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho que vende mais? O judiciário é assim por causa da tese do protagonismo, ou o protagonismo é assim porque por causa da comunidade jurídica que deixou que isso acontecesse? Então, é muito duro, o jogo é muito duro. Quanto ao Moro, ainda para encerrar, o Moro, a minha tese hoje, que eu fiz um meme e espalhei por aí, é o seguinte: é do livro A Espera dos Bárbaros. No livro A Espera dos Bárbaros, do Coetzee, né? Porque eu trabalho muito isso, porque eu sou do direito e literatura também. Tem uma passagem maravilhosa que o juiz andava lá no forte, onde ele morava, e um dia ele descobriu que torturavam lá nos porões. E ele foi lá e descobriu que torturavam. E aí, sabe qual é o debate que ele se coloca? Poxa, eu estava numa boa, eu podia ter ido embora, eu estava muito bem e agora descobri, e agora eu sei que sei. A comunidade brasileira hoje, a comunidade jurídica e política, sabe que sabe. O grande problema é o dilema do juiz da espera dos bárbaros. O que fazer quando eu sei que sei? A resposta é exatamente que o Supremo e outros vão dar. Todos sabemos que sabemos. O que nós vamos fazer se sabemos que sabemos? Ponto. And I rest my case. Mas não vamos ver um fenômeno da politização do judiciário apenas no Brasil. Por exemplo, quem foi que instituiu as grandes conquistas sociais nos Estados Unidos? Qual o presidente? Não foi presidente. Foi a corte de Warren na década de 60, 70. Então, esse é um processo, um livro clássico sobre isso, The Global Expansion of Judicial Power, de 1980. Mas o que é que houve no Brasil? No Brasil, esse fenômeno de politização não é só a politização. Houve politização, judicialização, ou seja, a politização significa que o judiciário que deve ter isenção, mas, segundo Pierre Bourdieu, o âmbito fala muito mais alto, você não tem um homem isento totalmente, mas adentrar em questões políticas cotidianas, isso é impensável. Um juiz tomar uma decisão sem base legal para influenciar a decisão, como nós vimos, não só de um juiz, mas de alguns, isso é impensável.
nós temos, além da politização, que é totalmente nefasto, a judicialização. Essa ocorre em alguns países. A judicialização significa a esfera de prerrogativas do legislativo, do executivo, tanto está sendo ocupada pelo judiciário ou pelo Ministério Público. Se nós formos andar aí nos 5.700 municípios, vários promotores, vários juízes querem aplicar políticas públicas. E eles não foram eleitos para isso. O locus disso daí é o locus de quem? Dos poderes estabelecidos. E nós temos um fenômeno que é pior ainda, uma moralização. Uma moralização que é autoritária, ilegal, tá certo? Fere parâmetros normativos e entra em quê? E entra com interesses peculiares. E eu não tenho nessa quadra histórica o check and balance necessário para quê? Para que um poder esteja impedindo que seja imiscuído em outro. Isso tem que existir. Decreto legislativo serve para isso. Está falando, veja, há muito tempo que veio essa balela de poder judiciário ser poder moderador. Poder moderador, isso é a Constituição de 1824, a chave da estrutura de poderes. Isso não existe. O que existe são os poderes entre si funcionando em choques o quê? Em choques que são choques não mais funcionais, mas choques teleológicos. Qual é o grande problema atual? E aí entra a questão do saber conviver, saber e não dizer. Primeiro, essa questão da verdade, Lênin estudou isso muito melhor e muito mais prático que eu, é o melhor interpretativista hoje do Brasil. Nós não podemos ter mais hoje, porque numa pós-modernidade não há verdade. Se não há verdade, não há consenso, principalmente numa sociedade multifacetada como a brasileira. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma pós-modernidade que acaba com parâmetros, seja eles quais forem, como dizia Nietzsche, Jesus, Cristo está morto, e aí eu tenho que ter consensos. Esses consensos são feitos com o quê? Uma sociedade autoritária, patriarcal, patrimonialista, é feita através da violência pura. Não é através de uma teorética. O pessoal na faculdade, eu sou professor da Universidade Federal do Recife, eles não querem saber nada sobre isso. Eles querem saber o quê? De um lugar ao sol. Só que isso, nosso projeto de civilidade, ou nosso projeto de civilização, ele vai ser o quê? Ele se esborói. Ele cai como se antes houvesse alguma coisa. Mas só que não há nada, há um niilismo total. E esse niilismo nós temos que começar o quê? Temos que começar lá atrás, como Montaigne, com a tolerância. A tolerância no próprio movimento, mas com bases comuns. E as bases comuns são aquelas que eu citei. Então, você sai naquela aporia do símbolo de Delfos. Ou tu me decifras, ou eu te devoro. E eu sempre serei devorado. Por quê? Porque a pós-modernidade não oferece parâmetros. Então, eu serei devorado, eu serei morto, mas pelo menos presume que seja-se morto com dignidade, principalmente no meio jurídico hoje, que nós temos a falta completa de balizas e a falta completa e a completa nonsense.